Olá, mulher! Tô aqui para falar com você um pouquinho sobre precificação de serviço. É um vídeo que vocês têm me pedido bastante. Estou aqui no meio do meu estúdio, né, em obra, mas faz parte do assunto que a gente vai falar hoje também. Eu quero falar com vocês um pouquinho sobre precificação. Como precificar o meu serviço? Como que eu coloco o valor, Sabrina? Comecei agora na extensão de cílios, comecei agora no design de sobrancelhas e eu não sei precificar. Estou com medo de precificar porque eu acho que as pessoas vão achar que eu cobro muito caro, ou estou com medo de precificar, cobrar barato demais e acabar tendo prejuízo ao invés de lucro. É uma das coisas que você precisa pensar. E eu quero te ensinar uma coisa, que é a primeira dica que eu vou te passar, que você precisa fazer, que se chama pesquisa. Você vai precisar fazer uma pesquisa de campo. Você vai precisar estudar todas as possibilidades. Você vai precisar estudar tanto nos valores de materiais, quanto no seu local de trabalho, quanto na concorrência. São algumas pesquisas que você precisa fazer. A primeira coisa que eu queria que você pensasse é nesse custo variável. Então, existem várias variantes, mas você precisa colocar na sua cabeça que não tem como você começar a cobrar sem antes você se movimentar e fazer essas pesquisas, que é os valores dos materiais, toda a movimentação que você faz, todo o gasto que você vai ter. Existe a localização que você vai estar situada. Então, preste atenção, onde você atende? Você está atendendo agora a domicílio? Você está atendendo na sua casa? Você está atendendo na casa da sua sogra? Você está atendendo na casa da sua avó? Você está atendendo na sua mãe? Onde você está atendendo? Essa movimentação que você está fazendo para atender, você está gastando Uber? Você está gastando talvez um valor de ônibus, de gasolina? Quanto você está gastando? Faça primeiro uma pesquisa voltada para você. Primeiro você vai ter que reconhecer a sua realidade, tá? Eu sou iniciante, eu peguei modelo e agora eu entendo que o meu trabalho está bem, está ok para eu poder vender, porque tem isso também. Vou fazer um vídeo aqui falando sobre isso, falando sobre quando que eu sei que o meu trabalho ele está bom para ser vendido? Porque a gente começa fazendo o nosso trabalho, né, iniciante, pegando modelo, e eu sempre indico, eu sempre falo para vocês para não cobrar modelo, porque a partir do momento que a gente cobra, a gente dá autoridade à cliente para ela nos cobrar também. Então, cuidado quando você cobrar modelo, porque se ela pagar R$10, ela vai querer pegar o espelho e ela vai querer ver os R$10 dela ali. Por mais que for R$10, ela vai querer cobrar. Poxa, mas aqui não ficou legal. Poxa, mas aqui... Então, talvez você se frustre com isso. Então, cuidado, tá bom? E depois que você desenvolveu as técnicas, desenvolveu o seu trabalho, conseguiu perceber que o seu trabalho estava ficando bonito, peça opinião. Seja mentoriada. Pergunte à sua professora. Não caminha sozinho. Gente, ninguém chega no topo do sucesso sozinho. A gente precisa de pessoas. Não caia nessa de que, sozinho eu consigo, deixa eu me avaliar. Isso não existe. Você precisa de um olhar de fora. Por quê? Daqui da onde eu tô, eu consigo ver um celular pendurado aqui na parede. Aí onde você está, você consegue me ver e você consegue ver o que está atrás de mim. Então, você consegue entender que as percepções são diferentes, que aonde eu tô, eu enxergo uma coisa. Da onde você tá, você enxerga outra. E é por isso que a gente precisa de pessoas. Talvez você se avaliando, você vai entender que, nossa, meu trabalho tá horrível, vamos pôr assim. E outra pessoa, né, talvez sua professora, talvez sua mentora, talvez alguém que já entenda da área, possa olhar para você e falar assim, não, seu trabalho já está bom para vender. Então, a partir de agora, você já pode começar a cobrar. Então, tem esse ponto de partida que é o início. Depois do ponto de partida, né, começando, na verdade, do ponto de partida, realmente, iniciante, né, quando o nosso trabalho ainda não está tão confiável, a gente não tem tanta segurança, nesse sentido, de ter tanta segurança. Não tô falando de qualidade de material, não tô falando de qualidade de, minha maca não é tão boa, minha maca é reta, não é cochoada, não tô falando sobre isso, eu tô falando do seu trabalho ser bom para ser vendido. O que é um trabalho bom? Um trabalho harmônico.
Um trabalho harmônico, ele é um trabalho de qualidade. Um trabalho de conforto, ele é um trabalho de qualidade. Um trabalho com materiais bons, que tem uma boa retenção, ele é um trabalho de qualidade. Uma rena de uma boa durabilidade, ele é um trabalho de qualidade. Né? Então, tudo isso colocado na balança, você vai avaliar, você vai ver se seu trabalho está bom para ser vendido, você vai passar a vender. E como que eu coloco valor na minha venda? Como que eu avalio o meu trabalho? Partindo do ponto que eu falei antes, não é você que avalia, primeiramente, você vai pedir ajuda para avaliar o seu trabalho, e não de pessoas leigas, cuidado, não é de pessoas leigas, porque você pode olhar para sua mãe e falar, mãe, e aí, o que você acha? Sua mãe vai olhar pra você e vai falar assim, nossa, tá lindo, filha. Mas ela não entende nada de extensão de cílios. Ela não entende nada de design de sobrancelha. Então, pra ela vai estar lindo, né? E às vezes a mãe, ela quer dar uma coragem ali na gente pra gente continuar, né? E às vezes nem tá tão legal assim, ela vai te encorajar. Mas não é disso que eu tô falando. Pegue pessoas que já têm uma caminhada mais longa do que a sua já há um tempo. Você vai precisar ter referências. Quais são as minhas referências no meu bairro? As meninas que trabalham com o mesmo serviço que o meu. Tem pessoas, provavelmente na sua cidade, provavelmente no lugar onde você está, que elas já trabalham há mais tempo com isso. Tem pessoas que já têm salão, talvez ela nem trabalha tanto tempo assim, né, com aquilo, mas tem salão, primeiro que você já precificou, você vai ter que ficar fazendo uma pesquisa de campo. Então, naquele estúdio ali, a menina, ela tá cobrando, vamos lá, R$180 na colocação do volume brasileiro. E eu quero precificar o meu valor. Levando em consideração que você é iniciante, você não precisa cobrar um valor de uma profissional que já está caminhando, já tem um tempinho nessa área, porque ela tem mais confiança e as outras características, né? Os outros detalhes que eu falei para vocês, os outros elementos que eu acabei de citar. Mas, se o trabalho é iniciante, você viu o valor de uma profissional, né? Você pode cobrar 70% do valor dela. Se você não sentir segurança ainda para cobrar muito caro, não tem problema. Cuidado somente para você não levar um prejuízo. Porque talvez você esteja usando materiais de qualidade, talvez você esteja usando uma cola de qualidade, talvez o seu ambiente seja, né, agradável, né, para a umidade da sua cola, talvez esteja tudo certinho ali. E o seu trabalho ele se equipara daquela pessoa que já está trabalhando mais tempo na área, e você tem um trabalho equivalente ao dela ali em termos de qualidade. Então, para pensar, para analisar sobre isso, tá? Para você não levar prejuízo. Agora, iniciante, por esse fator da insegurança, que eu aconselho realmente a cobrar um pouco mais barato. E também para você captar suas clientes. Lembra que iniciante não começa com cliente. Iniciante não começa com a clientela bombando. Iniciante está no processo de captação de cliente, você ainda não tem a sua cartela de cliente. Então, pode ser sim que o seu trabalho ele seja excelente, pode ser que o ambiente do seu trabalho, que é o que a gente vai falar já já, também seja excelente, mas você não tem tantos clientes assim, então você vai precisar criar uma estratégia de captação de clientes. Não tô falando de promoção, de colocar o seu valor na metade do preço, tá? Porque eu já fiz isso também, já me estrepei. Aí você também entra naquele elemento que eu falei agora sobre o prejuízo não lucro, tá? A intenção não é você levar prejuízo, é captação de cliente. Captação de cliente é o quê? Investimento. Inicialmente, é um investimento. Você vai começar a fazer cílios de graça para você começar a montar o seu portfólio. Você vai começar a ter ali a sua cartela de fotos. Você vai montar o seu Instagram profissional, ó, o inimigo querendo me deter, fazendo eu gaguejar. Você vai ter que montar ali o seu Instagram. Você vai ter que ter foto, vai ter que ter vídeo. Depois que você montou tudo isso, você já tem ali um cardápio para sua cliente, para você apresentar a ela. Então você vai falar para ela, olha, esses daqui são extensões de cílios que eu faço, esse trabalho aqui é meu. Eu mesmo que executei. Tá vendo esse fio a fio? Tá vendo esse volume brasileiro? Tá vendo esse volume egípcio? Fui eu que fiz. Tá vendo esse volume russo? Fui eu que fiz. Olha só como é que eu tô trabalhando. É mais ou menos dessa forma. Então, a cliente, ela vai se identificar com o seu serviço e ela vai marcar com você.
Tem algumas estratégias para captação de cliente que eu vou falar em outro vídeo, mas existem essas coisas que você precisa prestar atenção. No seu lucro, no seu prejuízo, ali no seu custo variável, a localização que você está atendendo, o lugar que você está atendendo. Você está atendendo a domicílio ou você está indo para esse lugar, você tem valor para ir, tem valor para voltar, você precisa colocar isso na balança também. Porque se você estiver atendendo a domicílio, você pode cobrar uma taxa. E então você vai cobrar o valor da extensão de cílios mais aquela taxa. Então, talvez se você quiser colocar incluso esse valor, você pode colocar. Ou então, se você colocar separado, dependendo do lugar que você vai atender, às vezes é um lugar muito longe. Isso tudo é uma pesquisa que você vai fazer. Isso daqui são dicas e algumas direções que eu tô dando para você. Mas as decisões é você que vai tomar. Afinal de contas, você escolheu ser uma autônoma, né? E o nome mesmo já diz, você precisa ser independente, você vai precisar tomar suas decisões baseado nos conselhos que eu tô te dando aqui. Concorrência, eu falei sobre a concorrência, você vai precisar fazer uma pesquisa sobre a concorrência. A localização, gente, também inclui o ambiente que você está inserido. Pode ser um ambiente de pessoas em situação, né, mais vulnerável. Vai depender também da sua classe social. Talvez você esteja atendendo num lugar que é muito humilde, num lugar onde você sabe que as pessoas elas não poderão pagar numa extensão de cílios de R$300. Então você vai ter que optar por trabalho mais barato por conta da captação de cliente, porque senão você vai ficar sem cliente nenhuma. Então você vai ter que fazer essa análise da sua vizinhança, né? Vamos dizer assim, você vai precisar pesquisar a sua concorrência, você vai precisar colocar a mão na consciência e ver o ambiente que você está. O ambiente que você está trabalhando, porque talvez você esteja localizada em um lugar onde existem pessoas que não têm uma renda alta, têm uma renda muito baixa, mas você quer captar cliente. Você quer trabalhar com extensão de cílios, é aquele espaço ali que você tem, então meio que você vai ter que se adequar àquela realidade para você começar aí na sua profissão. E então você vai conquistando clientes, captando os seus clientes, mas isso tudo precisa ser levado em consideração. Agora, a última coisa que eu queria falar com você é valor percebido. O valor percebido, ele vai falar sobre a experiência da cliente. Talvez você esteja localizada em uma comunidade, talvez você esteja localizado numa cidade mais carente, ou o contrário, talvez você esteja localizado numa cidade que ela é rica, que ela tem as pessoas numa classe social mais alta, né? Que você, só por eu falar essas coisas, você já consegue identificar que existe diferença do valor, né? Existe diferença de você comprar uma garrafinha d'água aqui no Brasil ou comprar uma garrafinha d'água nos Estados Unidos. Existe diferença de você comprar um salgado em Niterói e existe uma diferença de você comprar na Barra da Tijuca. Então, a gente consegue entender que o ambiente, ele também vai precificar o seu serviço.